é, a gente tem que compartilhar, né? Nossa tela. Bom dia a todos. A tela inteira. Érica É melhor. vai começar a gravar, né? Isso. Primeiro você vai aqui embaixo, aí tem apresentar agora, né? E aí você coloca a tela inteira. Pode ser? Certo, pronto. Então, Pode. bom Deixa eu dia, vamos só... começar a apresentação do projeto intitulado Coleção de Modelos Didáticos Tridimensionais de Biologia como Ferramenta Educacional para o Ensino Médio. Quem vai apresentar é a Érica Cristina Teixeira dos Anjos. Érica, você tem entre 5 e 10 minutos para apresentar, e depois a gente deixa mais 5 minutos para poder vir os questionamentos. Ok? Tá, ok. Você já pode começar a projetar a tela, e quando você iniciar, a gente começa a contagem. Pode começar? Pode. Você não conseguiu projetar ainda não sua tela? Tá. Não, eu tô colocando agora. Certo. Veja se aparece aí, que eu acabei de botar. Tá. Ainda não apareceu, não. Pronto, já apareceu. Apareceu? Pronto. Já pode iniciar. Eu Só um vou desligar minutinho. meu áudio para não lhe atrapalhar. Bom dia a todos. Meu nome é Érica Brandão. Vou apresentar o trabalho Coleção de Modelos Didáticos Tridimensionais de Biologia como ferramenta educacional para o ensino médio, de minha autoria, juntamente com Irane Silva, Camila Dantas, Mariana Lima e Aline Nepomuceno. O ensino de conteúdos das ciências da natureza, nós sabemos que muitas vezes é permeado de conceitos abstratos e de difícil compreensão, tanto por seu caráter microscópico, quanto por sua dimensão não figurativa. Diante disso, faz-se necessário lançar mão de técnicas e ferramentas que explorem a imaginação, observação e experimentação, tais como mapas conceituais, experimentos práticos, jogos didáticos, modelos didáticos e tantas outras. Especificamente sobre os modelos didáticos, eles são construídos para representar situações, objetos ou ideias que não podem ser visualizados facilmente no cotidiano. Os exemplos mais comuns na biologia são modelos tridimensionais de estruturas dos ácidos nucleicos, divisões celulares, células procariontes e eucariontes, vegetal e animal, e modelos de órgãos da anatomia humana. Sabemos, através da literatura, que a utilização de modelos didáticos tem sido eficiente na apropriação do conhecimento, uma vez que facilita a assimilação de estruturas e mecanismos, porque envolve a memória visual e a materialização das estruturas pelo indivíduo. Diante disso tudo, o objetivo desse trabalho foi confeccionar uma coleção de modelos didáticos como forma de facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de biologia do ensino médio. Para isso, as atividades foram realizadas no IFES Campus Aracaju e foi dividida em 5 etapas: revisão bibliográfica dos modelos didáticos de biologia já existentes na literatura. A segunda etapa foi a seleção dos modelos didáticos para a confecção em biscuit, a partir de um diagnóstico realizado em um questionário elaborado no Google Forms, que foi respondido por alunos dos cursos técnicos integrados do IFES Campus Aracaju. Com esses resultados em mãos, foram realizadas oficinas virtuais oferecidas pelo Didatec,
pelos profissionais do Didatec, que é o Laboratório Multiusuário para o Desenvolvimento Integrado de Dados e Tecnologias de Ensino da Universidade Federal de Sergipe, para aprendizado das técnicas de manuseio de biscuit e confecção dos modelos didáticos selecionados na etapa 2, diante dos conteúdos de maior dificuldade dos estudantes. A quarta etapa correspondeu à seleção de modelos didáticos de difícil confecção para compra em lojas especializadas, e a quinta etapa, que ainda está em andamento, que é a finalização da confecção dos modelos em biscuit que foram iniciadas nas oficinas. Os resultados do questionário do Google Forms correspondem a 3 perguntas, né, do Google Forms. A primeira pergunta estava relacionada ao curso ao qual os alunos pertenciam. 235 alunos responderam a esse questionário, sendo eles de todos os cursos técnicos integrados do IFES. Campus Aracaju, Alimentos, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática e Química. A segunda pergunta estava relacionada a qual o seu grau de interesse nos conteúdos de biologia. Podemos observar, através do gráfico, que os alunos têm um interesse de médio a muito alto, escala 3 até 5. Quanto à pergunta, marque o conteúdo de biologia que você tem ou teve mais dificuldade em compreender, analisamos aqui o resultado das respostas dos alunos da terceira série do ensino médio, que corresponderam a 39 respostas, sendo que esses alunos afirmaram possuir maior dificuldade nos conteúdos célula, estruturas e organelas, metabolismo energético e compostos orgânicos. Esse resultado não diferiu dos alunos da primeira e segunda série do ensino técnico integrado. Segundo esses autores, Michelotti, Loreto, Vasconcelos e Bonelli, o ensino de biologia celular e metabolismo energético ele é marcado por diversos desafios, principalmente o alto grau de abstração necessário para o entendimento das estruturas celulares e seu funcionamento complexo e integrado, aspectos com os quais o aluno do ensino médio pode não estar familiarizado. Por isso, a dificuldade também foi observada nos alunos do IFES Campus Aracaju. Diante desse resultado, decidimos confeccionar modelos didáticos de biologia em biscuit referentes a esses conteúdos, biologia celular e metabolismo energético, sendo eles célula eucariótica animal, vegetal, mitocôndria, cloroplasto e membrana plasmática, que não está mostrada aí porque ainda não foi iniciada. Esses 4 modelos estão em etapa final, né, de confecção. Decidimos também adquirir comercialmente em loja especializada modelos da anatomia humana, que são de difícil confecção em biscuit. Adquirimos coração, esqueleto, olho, ouvido e torso humano, o qual não está mostrado aí porque ainda não foi entregue pela empresa. Podemos dizer, então, através da literatura, que a inclusão de ferramentas didáticas diversificadas é importante em qualquer disciplina em nível de ensino, para que possa atender a diferentes estilos de aprendizagem, assim como promover a aprendizagem significativa. No entanto, Baeta e Hornick afirmam que o potencial educacional desses recursos didáticos dependerá do modo e contexto abordados pelo professor. Sendo assim, em etapa futura, os docentes poderão avaliar se os modelos didáticos confeccionados e ou adquiridos neste trabalho contribuem com o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos específicos de biologia celular, metabolismo energético e anatomia humana. Como conclusão, esperamos que esses modelos, que comporão a coleção de biologia, minimizem a dificuldade de aprendizagem dos alunos dos cursos técnicos integrados do IFES Campus Aracaju, em especial relacionado a esses conteúdos, biologia celular, metabolismo energético e anatomia humana. Aqui as referências utilizadas no trabalho. Agradecemos ao Instituto Federal de Sergipe e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão pela colaboração. Parabéns, Érica, pelo trabalho, um bonito trabalho. Eu só queria, antes da gente abrir para as perguntas, dar a palavra para a Shirlane. Ela pediu para dar uma palavrinha rapidinha para a gente aqui.
professora Shirlane. Olá, todo mundo tá ouvindo bem, vendo? Tudo Sim. certo. Eu queria falar bem rapidinho, minha gente, só agradecer, né, a participação aí dos moderadores, de todos vocês que estão apresentando. Espero que estejam gostando do evento. O evento foi feito para vocês. E eu fico muito feliz em sermos uma instituição, uma das poucas, né? A gente tem com editais específicos, até 2018 éramos a única que tínhamos editais específicos para técnico, então eu fico muito feliz em saber que a nossa instituição investe nas pesquisas com técnico administrativo. Pesquisador não é só professor, né? A gente tem uma mente muito pequena quando a gente acha que é só docente, que pode fazer pesquisa de qualidade. A gente observa na nossa instituição. Então, que bom chegar ao dia de hoje com tantos trabalhos aí sendo apresentados e demonstrando isso. Então, fico muito feliz. Então, parabéns a todo mundo aí que está apresentando. E, infelizmente, eu não vou poder ficar até o final, porque eu vou passar, faço questão de passar em todas as salas para falar um pouquinho com o pessoal. Mas obrigada, viu, pela participação de vocês. Sem vocês, a gente não teria um evento de tanta qualidade e de tanto sucesso. Obrigada. Agora eu vou abrir para algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer à Érica? Não? Érica, eu tenho. Érica, eu queria saber, assim, em relação a receptividade dos alunos, né? Achei muito interessante a ideia de fazer biscuit, né? E como foi essa receptividade dos alunos ao ver a olho nu, né? O que eles têm tanta dificuldade de ver no quadro, né? De ver numa imagem. Você poderia passar essa experiência para a gente, como foi? Então, esse trabalho, ele está sendo realizado nesse ano. Como teve a pandemia, né, a gente planejava fazer isso junto com os alunos. Só que, como teve a pandemia, a gente teve que mudar a metodologia, né, então, estamos executando só os integrantes do projeto, que é um projeto PPTA, então tem as coautorias, que é a Irane e Camila, que estão aqui na sala, então eu agradeço a elas também a participação, e nós só estamos tendo a participação de uma aluna, que é uma bolsista do projeto PIALAB, porque essa atividade também faz parte de um projeto PIALAB que foi aprovado, que é o de implantação do laboratório de biologia, e está tendo a participação dessa aluna, né, mas, assim, eu posso dizer, pela percepção que eu tenho dela, que ela está adorando, né, fazer os modelos e conhecer as técnicas, né, porque a gente conhecendo as técnicas, a gente pode não só fazer esses modelos que foram propostos agora, mas depois ampliar, né, Sim. essa coleção. Mas futuramente, quando voltar às aulas, né, a gente pretende apresentar esses modelos aos alunos e espero que eles gostem. Eles vão gostar, foi ótimo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E agora vamos iniciar Obrigada. a apresentação do projeto intitulado Coleções Didáticas de Zoologia, desculpe, aproximações entre teoria e prática do ensino de biologia, né, com a autoria de Irane Gonçalves da Silva. Oi, bom dia. Bom dia. Eu vou apresentar a minha tela. Certo. A Érica apresentou dentro do prazo, viu? Você tem de 5 a 10 minutos para fazer essa apresentação e depois a gente abre mais 5 para as dúvidas. Tá. Agora não vejo mais vocês, viu? Tá, não tem problema. Eu vou só tirar meu áudio para não lhe atrapalhar. Tá. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, já estou vendo. Pronto. Só um instante. Bem, bom dia. Meu nome é Irane
Irane Gonçalves da Silva, e vou apresentar o trabalho de autoria minha, juntamente com Érica Brandão e Camila Dantas. O trabalho tem o título Coleções Didáticas de Zoologia, aproximações entre teoria e prática no ensino de biologia. O que é uma coleção didática de zoologia? Na verdade, é um conjunto de animais preservados fora do ambiente natural, devidamente identificados, com o objetivo de preservar e conhecer a diversidade biológica. Constitui um acervo importante e é extremamente necessário para a conservação e entendimento da diversidade biológica. Em muitas universidades e instituições de ensino, existem coleções vastas de zoologia, não só para o ensino, não só voltadas para o ensino, mas também para favorecer o entendimento da diversidade biológica. E também essas coleções favorecem o ensino de ciência e biologia, constituem uma ferramenta bastante interessante. Por exemplo, quando um aluno se depara com a figura de um animal, com seus esquemas e suas fotos, suas estruturas anatômicas nos livros de biologia, simplesmente ele observa e rapidamente ele pode esquecer. Mas, com a utilização de espécimes reais, ele consegue fazer desenhos e consegue também, a partir da observação direta, pode criar seus próprios modelos explicativos do mundo natural. E aí pode realizar desenhos, fazer seus esquemas, e assim contribui para uma aprendizagem significativa desses conteúdos, pois despertam curiosidade. O objetivo deste trabalho é coletar e classificar espécimes de animais para montar uma coleção didática de zoologia no IFES Campus Aracaju. E, com isso, pretende-se utilizá-la como uma ferramenta para contextualizar o ensino de biologia e contribuir para a aprendizagem sobre a biodiversidade regional, principalmente a biodiversidade regional. Esse projeto está sendo realizado juntamente com mais outros 2 projetos do PPTAI e em conjunto também com o projeto do PIALAB, que é a implantação do Laboratório de Biologia do Campus Aracaju. Então, a coleção está sendo montada no Laboratório de Biologia e os espécimes que compõem a coleção, que está em fase também de construção, os espécimes são doados, coletados ou adquiridos. Algumas empresas de consultoria parceiras estão doando o material que paulatinamente estão sendo coletados, e também nós fizemos uma busca ativa de alguns insetos e alguns outros animais, ou adquiridos também no mercado. A fixação dos exemplares, ela pode ser com formol a 10% ou álcool etílico a 70%, dependendo das características morfofisiológicas. A conservação pode ser em via úmida ou via seca. A via úmida é com a utilização de álcool etílico a 70%, e a via seca é com a utilização de estufa para a desidratação das partes moles. Então, fica somente o esqueleto, as partes mais duras do corpo do animal. A classificação e identificação dos animais se dá com auxílio da bibliografia e de profissionais especializados. Como resultados, temos aí, uma coleção ainda pequena, sendo que está em início de implantação. Nós temos 9 espécimes 9 exemplares de répteis que foram doados. Temos alguns esqueletos de mamíferos, de crânios de mamíferos também, cavalo marinho, também ali de uma tartaruga, um casco, e também uma coleção entomológica, que é a coleção de insetos.
Então, nós temos aí, já temos as identificações dos répteis. Então, entre os répteis, nós temos a cobra cega, a cobra de vidro, a falsa coral, 2 espécies de falsa coral, coral e até uma coral verdadeira. Todos exemplares devidamente identificados e já catalogados na coleção de zoologia do IFES Campus Aracaju. Na coleção entomológica, nós temos aí 35 exemplares de insetos das diversas ordens, já devidamente identificados, sendo que é uma coleção que está em processo de manutenção e reorganização, porque todos esses exemplares precisam de organização constante. Nós temos aí insetos das ordens Hymenoptera, Coleóptera, Ortóptera, Hemíptera, Homóptera, Odonata e Díptera. No canto inferior esquerdo, nós temos um intruso aí. Na verdade, trata-se de um escorpião, que não é inseto, ele é da classe dos aracnídeos, da ordem Scorpiones. Então, escorpião não é inseto, é aracnídeo. Então, o restante são insetos. A coleção que aqui está sendo apresentada, mesmo incipiente, mesmo pequena, ela já representa uma fonte importante de estudo, porque vai favorecer a utilização desses exemplares nas aulas de biologia. E sendo que poucas unidades de ensino básico possuem coleções didáticas, e sendo que é importante oferecer esse tipo de metodologia, tanto para professores quanto para os alunos poderem ter contato com os animais reais. Isso ocorre, a inexistência dessas coleções nas unidades de ensino ocorre principalmente devido à defasagem existente em função da ausência dos locais adequados para abrigar e garantir a conservação dos exemplares, além também de profissionais adequados, especializados na conservação desses animais depositados. Então, por isso, é importante desenvolver e construir um local, separar um local para acontecer as aulas de biologia e também para abrigar essas coleções, tanto de coleções de modelos didáticos e também de coleções biológicas, botânica e de zoologia. Como conclusões, temos que a utilização de coleção didática de zoologia é um excelente veículo de aprendizagem eficaz, e a implantação da ZooIFES, que nós chamamos assim a coleção, contribuirá para a melhoria da prática pedagógica no ensino de biologia nos cursos técnicos integrados, porque são os cursos que contemplam, que possuem as disciplinas de biologia nos seus currículos. Assim, a utilização da coleção didática de zoologia poderá fortalecer o tripé ensino, pesquisa e extensão, de modo a disponibilizar os espécimes a serem utilizados pelos professores, bem como a perpetuação da história da biodiversidade. Quando essa coleção estiver mais robusta, com exemplares diversos, é possível também levar essa coleção para a comunidade, mostrar em outras escolas de ensino básico, de ensino fundamental, e favorecendo assim o seu papel extensionista. Agradecemos ao Instituto Federal de Sergipe e à Propex pelo apoio financeiro. Obrigada. Parabéns, Irane, pelo trabalho, né? Adorei, estou Obrigada. adorando ver esse empenho, né, com o Laboratório de Biologia. Vou abrir agora para saber se alguém tem alguma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa à Irane? Não? Então eu pergunto. Vou indo nas perguntas. Irane, gostei muito de ver, né? Já está vendo meu entusiasmo. Muito bom, quero visitar esse laboratório, estou achando muito interessante.
Não fui uma das melhores alunas de biologia, tanto que eu fiz engenharia, né? Poderia ser que o laboratório desse me ajudasse, né? Como eu não tive isso na escola, então realmente deve ser muito bom para o aluno aprender um pouco mais de biologia e se interessar pela disciplina, né? Minha pergunta é o seguinte: depois vocês vão dessecar esses animais, vão deixar ele para a gente ver as partes internas? Não sei, eu não entendo muito, aí por isso que eu estou perguntando. Então, a ideia é deixar os animais do jeito que estão, porque, na verdade, é somente para preservar e como uma forma de demonstrar a biodiversidade, né? A coleção de zoologia uma coleção didática de zoologia é utilizada para o estudo de zoologia, mas a anatomia externa, né? Se por acaso, porque assim, para dessecar animais durante as aulas, o professor precisa enfrentar diversas etapas com o comitê de ética, com o uso de animais. Então, não é tão fácil, por isso que nas nossas escolas de ensino básico não se vê muito. Geralmente se vê mais na faculdade, nas graduações, né, específicas, porque eles têm mais facilidade de conseguir essa autorização. Certo. Obrigada, Irane, pela apresentação. Eu que agradeço. Agora a gente vai começar com o uso de smartphones no intervalo escolar do IFES, Campus São Cristóvão, da autora Laila Gardênia Viana Silva. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vanina, eu vou colocar aqui a apresentação, aí eu não vou ver vocês, aí você me diz se está aparecendo para tudo, certo? Tá bom. Eu não vejo mais vocês, mas vocês já conseguem ver a apresentação? Já. Está em tela cheia? Tá, é porque o meu tá aqui com Tá, né? mosaico, eu tô conseguindo ver todo mundo e aí diminui aqui, mas eu acho que tá tela cheia para você. Pronto. Então, deixa eu marcar aqui de 5 a 10, né? Mas se a tela apagar aqui, você me diz. Qualquer coisa, você me avisa. Então, bom dia, pessoal, mais uma vez. Meu nome é Laila Gardênia. Apresento aqui neste evento o trabalho intitulado Uso de Smartphones no Intervalo Escolar do IFES Campus São Cristóvão. É um trabalho desenvolvido de coautoria com a psicóloga Ana Cecília, também colega de lá do campus, e vinculado também ao Programa Institucional de Apoio à Pesquisa de Técnicos Administrativos da Educação do IFES, né, o PPTAI. Então, aqui eu apresento, na verdade, um recorte do que nós desenvolvemos nesse projeto. Nós iniciamos no ano passado, e a partir da nossa experiência, né, na nossa atuação lá no campus, e nas observações que a gente fazia dos estudantes, a gente notou o quanto a permanência e disponibilidade dos estudantes nos momentos de intervalo escolar, com os dispositivos móveis, principalmente com os smartphones, era muito frequente, muito comum. Então, a gente sabe que os smartphones estão presentes, né, no nosso cotidiano, interferem, né, refletem na nossa maneira de agir, de se comunicar, modificam as relações também, e a partir disso, a gente observou como é que no intervalo escolar, considerando essas experiências que os estudantes trazem consigo, representam nessas cenas que a gente costumava ver, né, nos arredores do campus. Então, a partir dessas inquietações e buscando saber, né, tentando mapear que tipo de conteúdos e interesses esses estudantes tinham nos momentos que eles estavam na sua folga, das atividades escolares, desenvolvemos essa pesquisa. E aí nós desenvolvemos com estudantes matriculados no primeiro ano dos cursos integrados, considerando que são os estudantes mais jovens que chegam ao campus, que permanecem mais tempo também. Então, fizemos uma pesquisa, primeiro, com um levantamento bibliográfico para saber o que é que existe de pesquisa que relaciona
esse uso de dispositivos com jovens, com espaço escolar, com o cotidiano e consequentemente, né, com a saúde mental, e também buscando na literatura, a partir de Lemos e Santaella, o que é que eles falam sobre a comunicação, sobre o uso desses dispositivos, essa permanência, essa comunicação ubíqua no dia a dia. Então, partindo desse levantamento bibliográfico e buscando entender, né, o nosso campus, o perfil do nosso estudante, e apoiados nesses estudos relacionados à educação, principalmente de Garcia, Silva Gerês, Bueno e Lucena, desenvolvemos também um questionário online. Nesse questionário, os alunos responderam algumas questões que traçam tanto o perfil socioeconômico, que eu vou apresentar aqui, como também alguns dos interesses que eles possuem diante do uso dos smartphones no espaço escolar. Como a pesquisa tem alguns elementos que eu não trago aqui, porque já foram apresentados em outros trabalhos, tais como os conteúdos, quais são os acessos que eles realizam, quais são as plataformas que eles preferem, quais são os interesses em termos de conteúdos que eles buscam na internet, nós trouxemos aqui para a pesquisa a apresentação desse contexto, quem é esse perfil do estudante do Campus São Cristóvão, que está ali em conexão o tempo todo com esses dispositivos, e também quais são as percepções que eles apresentam a partir dos usos que eles realizam nos smartphones. Então, a pesquisa demonstrou que o nosso perfil de participante, 88% são estudantes com idade entre 13 e 18 anos, ou seja, confirmando, né, estudantes que são adolescentes, que já chegam, a pesquisa mostra também, a grande maioria, estudantes que já adquiriram smartphone antes mesmo de entrar no campus, né, com menos de 13 anos. São estudantes que, em sua maioria, residem no interior sergipano, nós temos alguns na capital e nós temos alguns no interior da Bahia. O Campus São Cristóvão é um campus também que tem, dentro dos seus traços, né, diferenciais, é um campus que oferta residência. Então, desses estudantes que participaram da pesquisa, foram 59 estudantes, nós temos 44% que são residentes no campus e 56% de estudantes que viajam diariamente utilizando o transporte público. E a gente conseguiu identificar também na pesquisa que, em relação à renda familiar, a maioria dos nossos estudantes, 85,5%, são estudantes que possuem renda familiar de até um salário mínimo e meio. Então, esse é o perfil de estudante que nós temos e que, principalmente nesse ponto da renda familiar, acaba também corroborando com os dados do CETIC-BR, quando fala do aumento de usuários de dispositivos digitais móveis, principalmente na adolescência, também nas classes D e E, utilizando, né, no dia a dia, o que não implica dizer que esse acesso realmente esteja envolvido o aspecto de inclusão e que eles estejam totalmente incluídos digitalmente, né, a partir do uso desses aparelhos. Além disso, nós realizamos também um levantamento para saber que locais do campus eles costumavam utilizar os smartphones no momento de intervalo, né, até para saber por que era que concentrava em alguns lugares, para ver se corroborava com o que a gente vinha observando. E aí, o que a gente percebeu? O hall do prédio central é o que ocupa 46% do interesse dos estudantes em permanecer ali, conectados. São estudantes que ficam no espaço, com a cabeça baixa, com os dígitos, com os dedos ali ocupados, a atenção plenamente ali nos seus aparelhos, e ocupam, né, esse espaço ali com toda a atenção. Além do prédio central, nós identificamos que o setor da GAI também é um outro setor que muitos estudantes utilizam no intervalo escolar para acessar a internet. E depois a didática 1, e aí a gente tem esses outros espaços que eu apresento aqui no gráfico. O que a gente observa é que justamente esses espaços em que nós percebemos um percentual maior, né, de estudantes, é justamente onde tem um melhor sinal na internet.
o campus nem sempre tem um sinal muito bom, mas a gente percebe que nesses locais é onde nós temos mais estudantes, e aí vem os nossos questionamentos, né? Como é que a escola pode contribuir, de fato, para uma atuação que os estudantes tenham orientação, tenham inclusão, eles saibam também desenvolver esse olhar de criticidade diante do uso que fazem dos aparelhos. E aí, a parte das percepções, nós utilizamos no questionário 2 perguntas abertas e analisamos, a partir da perspectiva de Bardan, da análise de conteúdo, quais são as percepções que eles fazem diante do uso dos aparatos digitais. E aí nós encontramos, então, 3 categorias que emergiram, né, dos dados: utilidade, entretenimento e dependência. Ou seja, mesmo sendo algo que eles reconhecem que é útil para o dia a dia deles, que buscam também o entretenimento, muitos estudantes demonstraram a preocupação em relação aos usos e os riscos de dependência também. Em um dos casos, até, nós temos uma participante que chega a comparar o telefone a uma parte do corpo dela, ou seja, algo que não pode se desapegar, é essencial. Então, esses dados fazem com que a gente possa, dentro do campus, principalmente nesse contexto que nós estamos agora de pandemia, onde as ações ficaram mais aceleradas no sentido do uso dos recursos digitais, vem para o nosso olhar, enquanto educadores, o que é que nós podemos fazer para orientar em relação aos usos, para acompanhar esses estudantes, e suscita novas reflexões e a continuidade de trabalhos nessa perspectiva do uso dos recursos digitais. Aqui apresento algumas das referências que nós utilizamos para o resumo expandido neste evento. Agradeço, né, a presença de vocês, a escuta, ao IFES, à Propex também, né, por auxiliar no desenvolvimento desse trabalho, e estamos aqui para dialogar. Obrigada. Laila, parabéns pelo trabalho. Eu estou vendo que a professora Ruth está aqui, né? Eu acho que ela quer dar uma palavrinha para vocês, para a gente. Professora. Opa, Vanina, bom dia, tudo bom? Tudo que bem, prazer em revê-la, viu? Muito bom. É. Bom dia a todos, eu estou passando nas salas, primeiro para agradecer, não é, a todos os servidores do Instituto, porque realmente esses 2 dias, estamos no terceiro, né? Foi um sucesso muito grande, apesar desse momento muito ruim da pandemia, mas as pessoas se dispuseram a construir esse novo modelo e a participar, não é? E tivemos em torno de 22 mil visualizações no primeiro dia, né? Então, assim, eu quero agradecer e parabenizar. Eu ainda assisti uma parte do trabalho. Parabéns, Ana Cecília. Acho que Laís também, né? Faz parte do trabalho. Dizer a vocês que a gente continua, né, em momento de avanço, de construção. Ainda peguei a explicação da questão da internet. O Campus São Cristóvão ainda tem, sim, essa dificuldade, mas desde tem uns 3 ou 4 meses, não, exatamente 6 meses atrás, professor Marcos Pereira, do campus Itabaiana, a gente colocou ele com essa missão de resolver os problemas da internet do Campus São Cristóvão. Ele já fez uma parte onde ele fez a fusão da fibra ótica e a gente está acompanhando para oferecer ao Campus São Cristóvão uma melhor internet. E realmente o tamanho, todas as dificuldades pela especificidade do campus, mas a gente tem que fazer isso rápido e vamos fazer sim, para atender melhor a todos. Eu parabenizo mais uma vez. Estamos aqui, né, no 2º seminário de projeto de pesquisa dos técnicos administrativos, e é uma grande honra para nós e vamos só crescer, né, só crescer com esse evento. Estaremos lançando o edital para as equipes multidisciplinares de todos os campi, onde o objetivo é trabalhar a permanência e êxito dos nossos estudantes. Para isso,
iremos entregar a cada técnico administrativo que trabalha com o ensino, os que trabalham com o ensino receberão um tablet, não é? E um pequeno recurso, mas que dará com certeza para desenvolver o projeto. Então, eu acho que quando a gente se soma, não é? Quando a gente quer realmente resolver, é só a gente trabalhar primeiro de forma de projeto, né? Porque fica registrado, se pode publicar, se compartilha conhecimentos, se permite as participações e, com certeza, o êxito, né? Então, eu vou aqui assistir mais um pouquinho, vou ficar aqui no meu cantinho quieta e agradecer e parabenizá-los. Tá? Um bom dia a todos. Bom dia, professora. Agora eu queria abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Laila sobre o trabalho dela? Eu gostaria de parabenizar. Laila, achei muito interessante mesmo. O título da pesquisa, né, o intuito da pesquisa. E eu gostaria de saber como os alunos recepcionaram essa questão de participar dessa pesquisa, porque você falou que foram alunos do primeiro ano, né, que ainda estão chegando, e eles se sentiram à vontade, como é que foi? Então, exato, foram os alunos do primeiro ano matriculados em 2019. Então, nós fomos nas salas para explicar a pesquisa, falar, né, comentar sobre o uso do smartphone, a importância que tem para eles, o quanto eles usam, e aí nós convidamos, então, para participar, né, do questionário. Como não era obrigatório, né, então nós tivemos uma boa participação dos estudantes. Alguns responderam no próprio celular, outros responderam no laboratório, por conta da internet, às vezes oscilando, eles não conseguiam, né, responder, então iam lá para o setor e respondiam rapidamente o questionário. Então, a gente contou com a participação de estudantes e não tivemos tanta dificuldade assim em relação, né. Um aspecto que eu queria destacar, que eu acabei não colocando na fala, é que a pesquisa, o intuito era justamente saber da experiência dele lá na escola, né, no intervalo escolar. Por quê? A gente escuta muito, tanto os professores, como de modo geral, né, comentários acerca, o estudante na sala de aula está ocupado com o celular, tira atenção, ou então, o contrário, professores tentando utilizar também, né, inserir nas suas aulas. Mas no intervalo, a gente observa como um momento que é dele, é o momento que ele está ali em descanso, é o momento que ele faz algo porque ele tem algum interesse pessoal, tem uma motivação pessoal. E a pesquisa não contempla, não perguntou que tipo de acesso ele tem em casa, se ele tem acesso ou não. Então, a gente observa que a escola também acaba sendo esse espaço que dá oportunidade do estudante acessar, não é, o espaço digital. Ele quer participar, ele tem interesse, ele tem as motivações que o próprio mundo acaba, né? Seja pelas redes sociais, ou seja porque alguém comenta, ou porque eles assistem, né, vídeos, tutoriais, enfim. Então, existe um mundo de possibilidades, de comunicação, de descobertas, que às vezes em casa ele não vai ter esse acesso. E a escola acaba sendo esse lugar que oportuniza o acesso à internet. Por isso que a gente traz como a gente vê como um debate importante, até para a gente entender. Essa geração não é porque ela tem um celular, ou porque a gente já percebe que cada vez mais cedo já tem interação com o celular, ela saiba realmente utilizar de uma forma reflexiva, saiba utilizar de uma forma crítica. Então, onde é que a escola, como é que a escola pode atuar nesse sentido, né, de orientar em relação aos usos? Então, nosso estudante, a gente não vê o estudante como até utiliza a expressão nativo digital, né? Ele pode ter acesso, mas não significa que ele saiba realmente utilizar de uma forma criteriosa, cuidadosa, principalmente nesse período que nós estamos em contato aí com tantas fake news, com tantas informações ao mesmo tempo, que é difícil saber, né, qual informação selecionar. Então, a gente entende que a escola,
o todo, né? Os técnicos, os professores, todo mundo que forma a comunidade escolar tem uma importância, tem um papel nesse processo de orientação, de educação, para que a gente possa incluir digitalmente nossos estudantes e contribuir, então, para essa formação que a gente tanto quer, uma formação, né, que seja autônoma, que seja integral. Acabei me Laila, estendendo. Oi. deixa eu fazer uma pergunta, assim, fiquei curiosa. Certo. Você percebeu se eles responderam porque estavam no intervalo ou porque estavam juntos em uma sala, se isso teve alguma influência, porque realmente eles já fazem parte, acredito, da geração Z, não é? Que é até os 20 e poucos anos, né? 23 anos. Então, eu entendo exatamente como você, eles não são nativos, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eles são mais abertos do que a minha geração, por exemplo, não é? Eles ousam mais, ficam mais à vontade, né? Para poder utilizar. As pessoas de mais idade têm sempre mais medo, né? É uma realidade, né? E aí você percebeu que o local deixa eles mais à vontade ou menos à vontade, por se sentir pressionado ou não, simplesmente porque ele está à vontade e acha que pode responder fora do espaço ou preferir responder no espaço. Você achou que isso pode não ter até nenhuma influência, né? Eles responderam lá no espaço mesmo. Quando nós conversamos, aproveitamos justamente os momentos de intervalo que eles estavam, eles ficavam assim, observando, aí a gente dizia, olha, a pesquisa é interessante, a gente explicava o porquê de participar da pesquisa. Mas eles tinham, eles estavam livres para aceitar ou não. Então, Maravilha. a gente explicava, olha, vocês gostam de acessar, gostam de utilizar. Não seria interessante a escola conhecer um pouco mais sobre vocês? Agora, explicando que o nome deles não iria aparecer, que eles não seriam expostos, então, todo o cuidado ético que a gente precisa, Claro. todo o rigor científico, né? E tentando explicar isso para ele, não numa fala difícil, numa linguagem difícil, mas explicando a importância de participar da pesquisa para que a escola pudesse também promover outras ações. Porque a gente tem um cenário real, né? E tem um cenário real, porque não houve constrangimento, não houve, né? Então, eles ficam à vontade, você tem uma resposta mais verdadeira, né? E a gente deixou assim, por exemplo, nos espaços, quando eles não conseguiam responder pelo celular, justamente por conta do sinal que oscilava. Então, eles utilizavam o setor pedagógico, o computador, e a gente saía da sala. Deixava que eles respondessem para que eles ficassem à vontade. Quando responderam no laboratório, a gente ficava só para tirar dúvida. Ó, esse aqui é o link do formulário, foi pelo Google Forms. Esse aqui é o link, veja se está o que conseguiu acessar, pronto. Quando eles conseguiam entrar na página, tranquilo, eles usavam risada, assim, quando iam responder, a gente observava, né? Mas foi um questionário simples, um questionário rápido, que buscava atender, assim, foi uma linguagem simples. O que é acesso? Foram perguntas fechadas, na maioria. Né? Que tipo de conteúdos acessa, com que frequência utiliza? O que é que utiliza com mais frequência? É mandar mensagem, é tirar foto, é mandar vídeo? Ou então perguntas do tipo, se costumava compartilhar conteúdos, produzir conteúdos. Nós temos estudantes, assim, de modo geral, são estudantes que têm uma leitura de mundo, que produzem, que têm um olhar e que reflete isso nos vídeos que fazem, nas fotografias que tiram, nas conversas. Então, resumir ou reduzir que o estudante só se interessa por rede social é pouco, é subestimar também os nossos estudantes, os jovens. Então, tem um mundo de possibilidades. E aí, a pesquisa traz alguns desses elementos, né, que eu acho que infelizmente, veio a pandemia, a gente não conseguiu dar continuidade com outras ações e discussões no campus, mas que, ao mesmo tempo, a pandemia vem para refletir também, fazer com que a gente reflita sobre essa importância agora, né, dessa mediação que a escola tem que fazer
sobre o uso dos recursos e as possibilidades, riscos, possibilidades. Então, assim, a participação Obrigada. deles foi bem significativa. É importante lembrar sempre a eles dessa proteção. Usufrua sem temor, né? Usufruir da tecnologia sem temor, mas a gente também precisa, isso é uma coisa que sendo trabalhado no mundo, que é a ética e a moral, para não adoecer as pessoas que passam muito tempo na tela, né? Exato. Muito obrigada, viu? Sonha. Mais alguém tem alguma pergunta, Laila? Eu só tenho uma observação, Laila. Quando você falou que o aluno dizia que o celular fazia parte do corpo dela, né? Uma aluna, né? É bem impactante, mas é uma realidade atual, que a gente também não pode fechar os olhos. E sua pesquisa é muito interessante para os docentes, eles observarem esse lado, né? Ele tem que utilizar isso na sala. Começou a fazer parte realmente do corpo da pessoa. Você consegue invadir a privacidade totalmente da pessoa, né? Quando você pega o celular dela. E hoje de manhã, por coincidência, eu vi um relato de um professor falando que teve um caso em que a professora tomou o celular do aluno dentro da sala, aqui em Sergipe, a mãe processou, né? Essa professora, foi o professor, e aí o juiz realmente deu a causa para a professora. Mas, assim, se o professor começar a alinhar, né, o uso do celular, da tecnologia dentro da sala de aula, eu acho que a gente tem que mudar essa cabeça e a gente tem que evoluir, né, e justamente contribuir para que o aluno se interesse ainda mais pela sua aula, né? É impactante, né? Quando a gente viu, pensou assim, nossa, isso chama a atenção, né, da gente, é algo que nós não podemos fechar os olhos, por isso que eu digo, não dá para a gente reduzir a ideia de que o aluno só se interessa por rede social, não. Tem outras questões, né, que estão envolvidas e que nós temos uma responsabilidade muito grande, né, diante desse mundo tão digital. Ontem, em uma das falas da tarde, eu lembro que o palestrante iniciou falando sobre a questão dos dados, né, tudo hoje é dado, tudo gera dados, né, e quando ele disse assim, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda, né, ontem falando, né, e muita gente faz logo o quê? Não, eu me vi em várias situações, que quando ele colocou, a gente acorda, já pega logo o telefone, já responde alguma mensagem, a gente mal se levanta já, né? E olha que a gente faz isso tão no automático, né? E acaba incorporando, né? Alguns desses comportamentos. E os nossos estudantes, os jovens, as crianças, né? Os adolescentes, que usos eles fazem também? Por isso que conhecer o estudante, esse estudante, que experiências ele traz, né, da vida, inclusive desse mundo digital, é muito importante para a gente. Tá, obrigada, Laila. Parabéns pela pesquisa. Agora eu Obrigada. vou convidar a Camila Silene de Almeida Dantas para apresentar o projeto Manual de Aulas Práticas, Contribuições para o Ensino de Biologia no âmbito do IFES Campus. Olá. Camila, você tem de 5 a 10 minutos para apresentar e posteriormente a gente abre para pergunta. Tá bom. Bom dia a todas, né, e a todos. Parabenizar primeiramente a todos que já apresentaram excelentes trabalhos. Eu vou compartilhar, vocês confirmam aí. Tá. Parece que eu não estou conseguindo compartilhar. Só um momento, viu, pessoal? Tá. Tá conseguindo acessar o ícone e apresentar agora? Estou, mas só que ele não está aparecendo a minha apresentação. Bote tela inteira, aí depois você vai ter que clicar dentro da tela e botar compartilhar. Deixa eu só tentar novamente. Tá.
Eu fiz o teste ontem, porque eu disse, não, vou fazer o teste. Tela inteira. Então, mas para compartilhar, ele não aparece a minha apresentação. Eu vou fechar a minha apresentação e vou abrir de novo, para ver se vai. Tá. Qualquer coisa eu pulo para o próximo, você me envia e eu compartilho, se der qualquer problema. Tá, vou tentar mais uma vez. Certo. Não estou conseguindo. Eu vou fazer assim, então. Você passa para outra pessoa e eu mando para você. Agora eu mando como? vanina.andrade@ifes.edu.br. Certo? Tá, então vamos começar agora com a Irane Gonçalves da Silva, com o trabalho intitulado como Conselho de Classe no IFES, Campus Aracaju. Que espaço é esse? Olá, novamente. Eu vou compartilhar aqui a tela. Certo. Estão conseguindo ver? Ainda não. Vai começar. Pronto. Agora sim. Sim. Bem, vou apresentar o trabalho para vocês, intitulado Conselho de Classe no IFES Campus Aracaju. Que espaço é esse? De autoria minha, Irane Gonçalves da Silva. O que seria o Conselho de Classe? Dalben, em 2010, disse que o Conselho de Classe é um órgão colegiado composto por representantes de todos que fazem o trabalho educativo. Então, todos que têm papel na escola compõem esse colegiado. E para que esse colegiado, essas pessoas se reúnem? O que elas fazem? É um espaço de avaliação do processo educativo e de reflexão pedagógica. Então, é uma avaliação de todo o processo, tanto do ensino quanto da aprendizagem, para, assim, buscar soluções para possíveis problemas, para detectar os problemas vivenciados no chão da escola. Com o currículo fragmentado, principalmente nas séries finais do ensino fundamental e também no ensino médio, o currículo ficou bastante fragmentado, diversificado, e surgiu as dificuldades de interação entre os diversos componentes curriculares. Então, há uma necessidade de um espaço de discussão coletiva do trabalho educativo, já que os alunos são os mesmos, só que os agentes que fazem a educação, o trabalho pedagógico, são diversificados. Então, há que se reunir todos os agentes escolares para discutir problemas específicos de cada turma e também do específico dos alunos. Foi assim que surgiu o espaço do Conselho de Classe, por isso que é importante o Conselho de Classe na escola para discutir o processo educativo. Os objetivos deste trabalho foram caracterizar o Conselho de Classe nos cursos técnicos do nível médio integrados do IFES Campus Aracaju, descrever sua estrutura e funcionamento e avaliar as condições de atendimento às normativas do IFES. Trata-se de uma pesquisa exploratória, com o procedimento de estudos de caso, e as técnicas de coleta utilizadas foram a observação participante das reuniões do ano letivo de 2019, além da análise de documentos, das normas, relatórios, atas, memórias de reuniões e também dos dispositivos legais pertinentes do Conselho de Classe. Essa pesquisa atendeu os aspectos éticos e todos os envolvidos da pesquisa, todos os envolvidos observados, assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Bem,
De acordo com o nosso regulamento de organização didática, que é a Resolução 35 de 2016, o conselho de classe é órgão colegiado, de natureza consultiva e deliberativa. Quais são os principais pontos do conselho de classe no IFES, que está exposto no regulamento? O protagonismo de estudantes e professores, tendo em vista a organização do trabalho escolar, para promover a melhoria permanente do processo de ensino-aprendizagem. Então, é um processo que é contínuo, é um colegiado que tem atuação durante o ano inteiro. Quais são os objetivos do Conselho de Classe, de acordo com o nosso regulamento? Promover a avaliação permanente e global do processo de ensino-aprendizagem e da gestão escolar, participar da reformulação dos procedimentos de ordem pedagógica e administrativa, a serem adotados para a solução de problemas detectados, possibilitar aos agentes escolares a oportunidade de uma autoavaliação e de realimentação do trabalho didático pedagógico e administrativo, e deliberar a respeito da promoção final dos estudantes que não alcançarem média para aprovação em até 2 disciplinas, no caso, somente no conselho deliberativo, que é o final. Nós vamos falar sobre isso. Basicamente, existem 2 tipos de conselho. O conselho consultivo, que as reuniões acontecem logo após as avaliações bimestrais, então acontecem 3 no mínimo durante o ano. E o conselho deliberativo, que acontece após o encerramento do ano letivo, para deliberar quanto à aprovação desses alunos que não obtiveram aprovação em até 2 disciplinas. Então, o conselho consultivo envolve muito mais a avaliação formativa, já que envolve aspectos de uma avaliação contínua, do trabalho pedagógico contínuo durante o ano, só que o conselho deliberativo envolve a avaliação somativa, que é aquela que é a nota, tirou 10, tirou 5, tirou 7, então, se é aprovado ou não aprovado de acordo com as notas e com o rendimento escolar, com o rendimento nas disciplinas. Quem é que participa dos conselhos de classe? De acordo com o nosso regulamento. Gerente, diretor de ensino, coordenador de curso, pedagogo ou técnico em ações educacionais, professor representante de turma, estudante representante por turma. No conselho deliberativo participam todos os professores da turma, mas o estudante não participa, tá? E no ano de 2019 foi aprovado um documento referência para dispor de modelos e formulários padrões e também orientações acerca do desenvolvimento de cada etapa do conselho. Como resultados, nós temos, no campus Aracaju, nós temos 18 turmas de cursos integrados, são 6 cursos técnicos e mais um de Proeja. Na primeira etapa, acontece a escolha dos representantes docentes e discentes, a segunda, reunião com professores e representantes, na terceira etapa, com a coleta de informações através de questionários online, sendo que essa coleta de informações é conduzida a dos estudantes, conduzida pelo pedagogo Oltai, que atende aquele curso. Os docentes receberam em seus e-mails os links de suas respectivas turmas, e assim eles responderam os formulários de acordo com a turma que leciona. A quarta etapa corresponde à consolidação das informações do pré-conselho. A quinta etapa são as reuniões dos conselhos consultivos, e a sexta, reuniões diagnósticas. Todas essas etapas estão relacionadas aos conselhos consultivos. As primeiras 4 se referem ao que nós chamamos de pré-conselho, que é a reunião de informações, informações importantes para levar a discussão nas reuniões de conselhos consultivos. Então, as observações feitas no ano 2019, nos conselhos do campus Aracaju, demonstrou que as reuniões do conselho consultivo se deu em uma única reunião para cada curso, então todos os representantes, uma reunião só para todas as turmas do curso, então são 3 turmas em cada reunião.
houve um atraso na realização da primeira reunião de conselho consultivo, e por isso houve uma pauta bastante extensa, por causa do acúmulo de assuntos a serem tratados e problemas a serem diagnosticados. Houve uma baixa adesão dos docentes em responder o questionário online, então aconteceu que as informações não representaram a situação real da turma como um todo. Geralmente, as informações dadas pelos docentes foi a informação levada pelo representante, pelo professor representante, e as características das reuniões foram as seguintes: atmosfera agradável, geralmente com ampla participação, organização e bom aproveitamento do tempo. Já nas reuniões diagnósticas, aconteceram após a reunião dos conselhos consultivos, com a participação de todos os professores. Como conclusões, temos que ainda mostra uma tradição classificatória de avaliação e muito mais centrada na aprendizagem, e em detrimento do ensino, da avaliação do ensino em si. As limitações precisam ser superadas, e o conselho de classe tem um papel importante na compreensão de diversas problemáticas que envolvem a escola e suas inter-relações, o que indica a abrangência de suas possibilidades, que é importante para a sua atuação. Obrigada. Parabéns, Irane, pelo trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Rafaela, tem alguma pergunta? Não, eu gostaria de parabenizar a Irane, achei bastante interessante o tema e o modo como ela abordou, mas, por enquanto, pergunta... Irane, eu vou fazer uma pergunta, para variar. Sim. Irane, assim, quando você fala em conselho de classe, atualmente, eu só lembro da SMCT do ano passado, né, em que os meninos fizeram uma peça teatral, não sei se vocês tiveram a oportunidade de visualizar essa peça, né, muito interessante, né, que mostra a visão do aluno real, né, em relação ao conselho de classe, né, eles acham que vão ser julgados, né, como no Alto da Compadecida. Achei muito interessante, né, e a pesquisa também é bem interessante porque os professores, eles terminam que não têm essa visão do que é exatamente o conselho de classe, né? E queria saber se na pesquisa você captou alguma mensagem de aluno falando do que é que ele acha do conselho de classe, né? Porque a gente sabe que a carga do discente, né, quando ele está lá no ensino integrado, é muito grande, né? Ele vê 18 disciplinas, né? A carga horária extensa para eles. Realmente, o conselho de classe ele é importante, né? E também, se o professor fez alguma crítica também, porque eu vejo também que já participei de alguns conselhos de classe e tem professores que não concordam com o conselho de classe. Reprovou, está reprovado, né? É complicado isso. Só que tem uma coisa, a maioria dos professores, eles, até mesmo pela cultura de não realização dos conselhos consultivos durante os anos, acaba que só enxergam o conselho de classe como aquele último, o deliberativo, mas que, na verdade, o deliberativo é só uma possibilidade, não é obrigatório acontecer durante o ano para aquela turma, porque só acontece o conselho deliberativo se os alunos solicitarem, os alunos que reprovaram em até 2 disciplinas, né, solicitarem a apreciação do conselho, né, para ver se tem como a aprovação, apesar dessa reprovação, né, sendo que o conselho consultivo é muito mais importante do que o deliberativo, né? Por conta disso, a PROEM fez, no ano 2018, formou uma comissão para elaborar o documento referência do conselho de classe,
para poder guiar, orientar as ações do conselho, porque só com o que está disposto no ROD não tem muita clareza, e nos diversos campi existem diversas formas de fazer, né? Então, o intuito dessa comissão, desse documento que foi elaborado, o documento referência, foi justamente unificar e dar uma orientação mais geral, né? Claro que cada campus tem a sua especificidade, então vai fazendo de acordo com o que for necessário, com o que for importante ali. Mas em relação aos alunos, como o objetivo da pesquisa foi fazer um panorama geral, explorar mesmo o que é o conselho de classe no campus, então ainda não cheguei à parte dos estudantes, né? Porque ainda, na verdade, é um assunto interminável, né? Porque o conselho de classe envolve a avaliação do processo educativo. O processo educativo está sempre em constante mudança, e precisa ser um organismo vivo, né? Não é uma avaliação estanque, é uma avaliação contínua, em que muita gente está envolvida, né? E, assim, essa pesquisa, na verdade, esse trabalho é só uma parte dos resultados de uma pesquisa maior, né? Então, eu fiz um levantamento das percepções dos professores, está em fase de escrita, de análise dos resultados. Eu vou depois publicar um artigo. E na verdade, esse trabalho especificamente foi justamente para analisar, para caracterizar o conselho de classe no campus. Porque assim, a gente conhecendo a realidade, dá para ver os pontos fortes e fracos e tentar melhorar esses pontos fracos, né? E assim a gente pode propor mudanças, como eu participo da equipe multidisciplinar, que estou atuando desde 2018, venho atuando nos conselhos de classe, junto com os cursos técnicos integrados, a gente pode, juntamente com a equipe, fazer sugestões e propor mudanças para melhorar até mesmo o entendimento e a visão que os próprios professores e os alunos possuem do conselho de classe, né? Tirar, inclusive, e derrubar alguns mitos. Sim, também. Importantíssimo. Muito obrigada, Irane. Por nada. Pela apresentação. Eu que agradeço. Parabéns, né, pelo trabalho realizado. Obrigada. E agora vamos apresentar o trabalho da Camila, que trata do Manual das Aulas Práticas, Contribuições para o Ensino da Biologia no âmbito do IFES Campus. Posso tentar de novo, só uma vez? Pode tentar. O seu já está aqui, aberto, mas já pode tentar. Vou tentar mais uma vez. Tá, sem problema. Não. Vai ter que ser assim mesmo. Tá, você vai falando e eu vou passando, certo? Tá bom. Tá, vou desligar meu áudio e vou colocar para... Olá, posso começar? Eu vou apresentar o trabalho intitulado Manual de Aulas Práticas, Contribuições para o Ensino de Biologia no âmbito do IFES Campus Aracaju. De autoria minha, das colegas que já apresentaram, Érica e Irane, e 2 alunos, Mariana Lima e Cauã Santos. Vou passar. Então, o trabalho está dentro da temática de metodologias para o ensino de biologia, especificamente aulas práticas. E, como já foi dito, esse trabalho está inserido num grupo de esforços maior, que é para a implantação do Laboratório de Biologia no campus Aracaju, através do PIA Lab. Aqui tem algumas imagens da onde vai ser, né, as instalações, ele ainda está em fase de implementação. Já temos algumas lupas, alguns equipamentos que já foram adquiridos, mas ele ainda está nessa fase. Algumas
considerações com relação a essa metodologia de ensino, que ela favorece, né, auxilia o professor no desenvolvimento de suas aulas, por facilitar o processo de ensino e de aprendizagem, por motivar os alunos a ter mais interesse pela matéria, e também para superar a mera memorização, porque em biologia temos muitos conceitos abstratos, que às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade de ver. Então, facilita essa visualização, né? O objetivo do trabalho é exatamente elaborar e divulgar um manual com sugestões e orientações para a realização de aulas práticas, e, dessa forma, contribuir para a inclusão dessa modalidade didática no cotidiano das aulas de biologia. O trabalho está sendo realizado no campus Aracaju, né, e está dividido em duas fases. A primeira fase que está em execução, que é a elaboração do manual de aulas práticas. Inicialmente, a gente fez uma seleção na literatura dessas práticas de biologia, levando em consideração a questão de facilidade na execução, materiais que seriam utilizados, e, em seguida, a gente fez uma triagem dessas práticas para serem testadas. Em seguida, que é o momento que estamos agora, que é a parte da validação dessas práticas através dos testes. Por que os testes são importantes? Porque, às vezes, a gente substitui, faz algumas adequações de materiais, reagentes, enfim. E também para ilustrar o manual, né? Porque a gente acaba fazendo um passo a passo e tem a ilustração. Após tudo isso, será elaborado um manual digital, e é importante frisar que a gente, depois que tiver quase pronto o manual, ele vai ser repassado para os professores, para eles darem suas opiniões, suas sugestões, porque, na verdade, eles que vão utilizar o manual, né? E, pela experiência deles, eles podem, né, contribuir mais ainda com a versão final do manual. A segunda fase, infelizmente, a gente ainda não pôde, né, executar, que seria exatamente a realização das práticas com os professores e os alunos, e, em seguida, a aplicação de questionários para justamente visualizar essas implicações das aulas práticas nas aulas de biologia, como elas implicam e se realmente motiva os alunos a quererem aprender biologia. Como resultados, a gente só tem resultado da primeira fase, ainda parcial, que seria, pela pesquisa bibliográfica, a gente conseguiu selecionar 48 roteiros, sendo que 15 foram selecionados para a fase de teste. Até o momento, a gente fez o teste de 7 práticas. É importante frisar também que, nesse manual, essas práticas que eu listei aí, elas são a prática de laboratório. Mas o manual também vai conter simulações, jogos e modelos didáticos também, que são modalidade de aula prática, só que não de laboratório. Algumas ilustrações de alguns testes que a gente fez. O primeiro é um teste para identificação de vitamina C, o segundo é a identificação de proteínas nos alimentos, e o terceiro, extração de DNA. E, como conclusão, a gente espera realmente estimular a realização dessas aulas e, dessa forma, contribuir para a qualidade de ensino de biologia no âmbito do IFES, especialmente no campus Aracaju. Mas o manual ele vai ficar disponível, como vai ser em formato digital, para as outras bibliotecas também dos diversos campos do IFES. E estamos cientes que só a partir da realização mesmo das aulas práticas, com os professores e os alunos, é que a gente vai ter algum, realmente, resultado de verdade, né? E a aplicação de questionários para justamente visualizar e até aperfeiçoar o manual. Algumas referências utilizadas na apresentação e nossos agradecimentos tanto ao IFES como à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão pelo recurso financeiro, né, que possibilitou continuar esses esforços, né, para a implantação do laboratório de biologia no campus Aracaju. Eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar.
Rafaela, alguma pergunta? Eu gostaria de parabenizar. Achei muito interessante a pesquisa, principalmente essa parte do manual ser digital, né? Porque eu já estava. Minha primeira pergunta ia ser como é que esse manual ia ser disponibilizado, se também ia ser só no campus Aracaju, mas achei bem interessante essa questão dele ser digital. A pergunta que eu tenho é, você falou no começo, de alguns equipamentos que já foram adquiridos para o campus, esses equipamentos, ou para o laboratório, né? Esses equipamentos foram adquiridos pelo projeto, faz parte dessa integração com o manual? Como é que foi? Então, uma parte, porque assim, ele faz parte do PIA-Lab também, né? Então, na verdade, a gente combinou os recursos para ampliar. Então, parte dos recursos, a gente, por exemplo, pelo PPTAI, que é um recurso menor, né? A gente conseguiu comprar, por exemplo, uma lupa e as banquetas, as cubas para as pias, por exemplo, e ainda estamos em fase de adquirir vidrarias, reagentes, algumas coisas. E o PIA Lab já vai dar outros equipamentos maiores, né? Sim. Microscópios e, enfim, outros equipamentos um pouco maior. O Dirane também contribuiu com outra parte. Então, a gente fez assim, juntou, né, para ficar um recurso maior e fazer algo realmente maior e mais, assim, abrangente, porque tanto ia englobar a parte de modelos, como a Erika falou, a parte da coleção de zoologia de Irane e tanto as aulas práticas. A ideia é, na verdade, a gente continuar esse trabalho, ele não vai parar com esse projeto, a gente tem a ideia de estar aumentando essas coleções, aperfeiçoando, de fato, para realmente servir como um auxílio, né, para as aulas. Isso, parabéns, eu gostei bastante. Principalmente, como eu estou falando, essa questão de ser algo que vai ser disponibilizado para todos os campi, né, por ser digital. Achei bem interessante. E essa questão dessa parte digital, vocês trabalharam, já foi inicial do projeto, ou vocês mudaram no decorrer agora com essa questão do ensino remoto? O manual já foi a proposta do projeto mesmo. A gente já iniciou com essa proposta, né? Sim. Porque a ideia é de implantar o laboratório e aí a gente pensou, não, vamos fazer um manual para orientar essas práticas e já tinha essa ideia. Só que tem a ideia também de aplicar. A grande ideia que a gente quer, né? Só que, infelizmente, não podemos, né, ter... Quem fica curioso, né, para saber os resultados, de fato, na prática, né? Mas, infelizmente, ainda não, mas com fé em Deus a gente vai conseguir essa parte. Parabéns, gostei Parabéns, bastante. Camila, pelo trabalho. Foi muito interessante mesmo, é importantíssimo, né? Patronizar realmente, porque existem várias metodologias, né? No campo da biologia, no campo de alimentos, né? Que eu vi que também tem a parte de vitamina C, né? Até hoje, eu sou da área de alimentos, minha engenharia inicial da graduação é engenharia de alimentos, e até hoje eu já vi diversas metodologias de vitamina C, e até hoje a gente não chegou a um denominador comum. Cada um tem um jeito de fazer a análise de vitamina C. Como coordenadora da editora, né? Não deixem de colocar o ISBN pela editora, né? Desse manual de vocês. Estamos aqui para ajudar. A Irane quer falar alguma coisa? Não? Eu só quero parabenizar mesmo pelo trabalho importantíssimo. Esse conjunto do PIA Lab foi muito interessante. Eu queria pedir para o pessoal ligar a câmera, porque a gente já chegou na última apresentação do turno da manhã, para a gente tirar uma foto. Vamos todos tirar uma foto. Quem mais? Abre a câmera. Jaime, você é bonitão. Abre aí a câmera. Para compor aqui o lado feminino. Jaime tá me ouvindo? Quer não abrir, Jaime, ó. Oh, meu Deus. Vamos tirar uma foto. Vamos lá, sorriam, meninas. Espera aí que já saí daqui. Vou sorrir também e vou tentar tirar um print screen aqui.
Pronto, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo, muito bom conseguir participar realmente do trabalho efetivo dos técnicos administrativos, né? Muito importante o que Ruth defendeu a causa, né, de vocês realmente fazerem pesquisa. E eu achei assim, tô batendo palmas aqui para o trabalho de vocês, né? Muito, muito, muito obrigada por mostrar isso a mim, né? Eu fico muito agradecida e vocês estão de parabéns, realmente. Tá? Isso, eu quero parabenizar também. Achei que foram temas muito relevantes e atuais. Difícil até para a gente avaliar. Pois é. Pois é. E que vai ser de grande relevância para o IFES como um todo, né? Não só cada um trouxe especificidades de seus campos, mas do seu campus, mas eu achei que foi assim. Vai ser proveitoso, né? Uma visão bem mais ampla. Não vai ficar uma coisa restringida. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço poder participar da mesa como moderadora, mas foi muito interessante. Obrigada mesmo. Obrigada, Vanina. Obrigada, Rafaela. Parabenizar também os outros que apresentaram os trabalhos muito bons. Obrigada também, parabéns às colegas. Muito aprendizado, né? É bom a gente ter esses momentos de troca, de conhecer, né, o que os colegas estão desenvolvendo. Isso. Que a gente tenha mais momentos assim. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau.